Se você puder, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Eu quero ler uma porção muito importante da palavra de Deus com você aqui nessa noite. Você sabe que essa expressão coisas maiores tem fundamentado cada ação da nossa igreja, principalmente nos últimos 3 anos. Nós começamos essa conferência lembrando à igreja o porquê que nós tanto usamos essa expressão aqui, coisas maiores. Na primeira palavra que eu trouxe à igreja, eu deixei bem claro que coisas maiores não é uma expressão de pensamento positivo, não é uma palavra motivacional, embora é claro que nós fiquemos motivados a ouvir uma palavra como essa, mas na verdade viver coisas maiores é uma promessa de Jesus. Foi Ele que disse: aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Ele disse isso. Então no primeiro domingo eu trouxe uma palavra conceitual, para que você pudesse entender o que significa essa promessa, esse princípio de viver coisas maiores. No domingo passado, eu trouxe aqui um relato que comprova o que acontece na vida de alguém que crê nessa promessa de Jesus, de que nós podemos viver coisas maiores. E eu trouxe o relato em Atos 3, em que Pedro chega ao templo às 3 horas da tarde para orar, e ele encontra ali na Porta Formosa um aleijado de nascença. E ele, tomado de fé e de ousadia, declara a cura daquele homem, que imediatamente foi curado, levantou, começou a andar, Deus foi glorificado e algo impressionante aconteceu, através da vida de um homem comum, como eu e você, Pedro, um homem de Deus, que creu nessa promessa. Inclusive, no domingo passado, eu reforcei a importância de você ler o livro de Atos nesse mês, para que você possa realmente entender claramente o que acontece na vida de alguém que crê nessa promessa de Jesus. Eu, inclusive, chamei o livro de Atos de livro das coisas maiores. Mas hoje, eu quero ler mais um relato do que acontece na vida de alguém que crê nessa promessa. E esse relato está em Atos 16. Eu quero ler a partir do verso 6. Eu vou ler até o verso 10 inicialmente, mas depois eu vou dar sequência, então mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, esse relato é na verdade impressionante, porque Paulo, Silas, Timóteo e também o autor desse livro de Atos, Lucas, e outros companheiros estavam em uma viagem missionária. E nessa viagem, eles entenderam que era tempo de pregar o Evangelho na província da Ásia. Mas o texto diz que por 2 vezes o Espírito Santo os impediu de entrar naquele continente. E depois os redirecionou a entrar na Europa, a ir para a região da Macedônia. E eles chegam naquela localidade, pregam o Evangelho, começam a ganhar famílias para Jesus, libertam uma mulher que estava possuída por um espírito de adivinhação. Eles são presos por causa de um desenrolar desse relato que faz com que eles sejam lançados no cárcere inferior, mas eles têm uma postura de adoração no meio daquele cenário complexo, e isso provoca uma resposta do céu, porque quando você adora, os céus respondem. Então os céus responderam com um abalo sísmico naquela localidade da prisão,
e eles foram libertos de forma milagrosa, ganharam também a família do carcereiro para Jesus e viveram coisas impressionantes. E isso aconteceu porque eles se moveram com algumas ações práticas que os levaram a viver coisas maiores, coisas impressionantes, que nem estavam na agenda deles, mas estava na agenda de Deus. Então esse texto nos ensina algumas coisas, quando que as coisas maiores acontecem. Em primeiro lugar, as coisas maiores acontecem quando estamos nos lugares que Deus escolheu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você pode dizer que está nos lugares que Deus escolheu para você em cada área da sua vida? Você está morando no lugar que Deus disse para você morar? Você está trabalhando na carreira e na instituição que Deus te disse para trabalhar? Você está servindo no ministério que Deus te disse para servir? Você está na sua vida financeira, na realidade que Deus esperava que você estivesse nesse momento da sua vida? No seu casamento, na sua vida sentimental, na sua vida como um pai, como uma mãe, como um filho? É uma pergunta inicial que eu faço a você, porque o texto diz que Paulo e a sua equipe missionária tentaram entrar na província da Ásia, mas o Espírito Santo os impediu de entrar. Então eles contornaram a região e tentaram entrar pela Mísia, na região da Bitínia, na província da Ásia. E o texto diz que mais uma vez o Espírito de Jesus os impediu de entrar naquele continente. Queridos, não há uma clareza sobre o porquê ou sobre como o Espírito Santo os impediu de entrar, mas uma coisa eu posso dizer: eles tentaram entrar no continente asiático e não conseguiram. Eles foram impedidos por Deus. E o texto diz que eles então permaneceram onde estavam, porque quando Deus não nos dá uma direção sobre o que fazer, nós já temos que começar por aquilo que nós já sabemos que não temos que fazer. E eles então ficaram parados. E o texto diz que à noite ele teve uma visão, e nessa visão um homem surgiu e disse: passe a Macedônia e nos ajude, vá para a Europa. Então eles seguiram. Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, não vai ser na Ásia, mas vai ser na Europa. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que você já tentou entrar em algum lugar, se conectar com pessoas, dar alguns passos na sua vida, e Deus travou o caminho? E Ele fechou a porta, e você tentou contornar, mas a porta não se abria, mas a coisa não acontecia, mas a situação não mudava? Será que isso já aconteceu? Mais importante do que responder essa primeira pergunta é responder a segunda pergunta: qual foi a sua visão sobre a porta que Deus fechou para você? Como é que você se sentiu? Qual foi a sua atitude? Qual foi o seu comportamento? É uma pergunta que eu faço a você. Esse texto deixa claro algo que nós precisamos hoje entender. Muitas vezes nós chamamos as portas fechadas de ações do diabo, mas eu queria te dizer que esse texto nos ensina que o nosso Deus também fecha portas. O nosso Deus também diz não. O nosso Deus também bloqueia o caminho. O nosso Deus também nos impede de avançar. É uma verdade. Às vezes Deus impede certos movimentos da nossa vida para que nós não saiamos do caminho do cumprimento dos propósitos que Ele tem para aquela etapa da nossa vida. É uma verdade, e era o que estava acontecendo. O problema não era que a Ásia era um lugar bom ou ruim. A Ásia era um lugar bom, mas a vontade de Deus era que Paulo e aquela equipe estivessem na Europa. Eu queria que você entendesse um princípio básico: nem todo lugar bom é o lugar certo. Nós não precisamos estar nos melhores lugares, nós precisamos estar nos lugares que Deus escolheu para nós estarmos. A nossa prosperidade não está nos melhores lugares, mas está nos lugares que Deus escolheu, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a bênção dele enriquece e não acrescenta dores, como diz a palavra. Então a pergunta hoje é: você está nos lugares que Deus escolheu? Eu queria que você entendesse que às vezes Deus fecha portas
Paulo tentou por 2 vezes, eu vou entrar na Ásia, e Deus disse não, é na Europa. E talvez você tenha chegado aqui forçando a barra para tentar entrar na Ásia. Deus está dizendo, não é na Ásia, é na Europa. Tem alguém me entendendo, gente? Será que você está acompanhando? Como é importante entender isso? Pastor, por que Paulo queria estar na Ásia? A Bíblia não é explícita em explicar isso, mas nós podemos considerar algumas razões. Por exemplo, a província da Ásia era uma região altamente estratégica para a pregação e a disseminação do Evangelho. Cidades poderosas. O Império Romano tinha cidades com poder aquisitivo elevadíssimo. Paulo pregando naquele lugar, ganhando pessoas para Jesus naquele lugar, com certeza o Evangelho poderia chegar mais rápido a mais pessoas em mais lugares. Era altamente estratégica essa decisão. Muito mais lugares em menos tempo. Paulo sabia que estabelecer igrejas, primeiramente na Ásia, estrategicamente, poderia provocar um avivamento mais rápido no mundo, o alcance de outras localidades de uma forma mais rápida. Era altamente estratégico. A Ásia era o lugar mais próximo, se apresentava como o lugar mais estratégico, mas tinha um detalhe que era o principal: não era a vontade de Deus. E sabe, queridos, nós precisamos refletir sobre isso. Porque sabe qual é o nosso problema às vezes? Nós nos acostumamos a tomar decisões estratégicas, ao invés de tomar decisões espirituais. Nós caminhamos no mundo natural. Nós avaliamos, olha, eu vou fazer esse investimento aqui, porque todo mundo está fazendo, está dando retorno. E o mercado está aquecido, e é desse jeito, e eu vou fazer desse jeito porque vai funcionar. Sabe, eu vou me mudar para aquela região, porque é naquela região que as coisas estão acontecendo. No meu segmento profissional, é ali que funciona, é ali que eu vou prosperar, é ali que a coisa vai acontecer. Sabe, eu vou me conectar com aquela pessoa, com aquele grupo, porque eles têm conexões e assim a coisa vai acontecer. Sabe, o meu ministério, ele vai fluir aqui, porque aqui eu estou perto da minha família, eu tenho rede de apoio. Então, estrategicamente, essa é a melhor decisão. A minha pergunta é, essa é a melhor decisão estratégica ou foi a melhor decisão que Deus te disse para tomar? Sabe qual é o nosso problema? Nós somos feras nas estatísticas. Nós entendemos tudo, nós avaliamos tudo, só não perguntamos para Deus: Senhor, o que o Senhor acha? Qual é a tua opinião? Qual é a tua vontade? Queridos, isso é tão importante de ser falado. Quantas pessoas que hoje não estão prosperando em certas áreas como poderiam, porque estão nos lugares errados. Sabe, pastor, eu tenho que viver isso aqui, e você não percebe que o tempo está passando e você não está progredindo como poderia progredir. Pastor, mas eu estou crescendo, eu estou avançando. Deixa eu te falar uma coisa sobre crescimento. Mais importante do que o crescimento é a velocidade do crescimento. Tem gente que está se esforçando de uma forma absurda para dar passos de tartaruga. E isso está acontecendo porque está no lugar errado. E se você estivesse no lugar certo, o mesmo esforço, um esforço menor, muitas vezes te faria crescer 10 anos em um. Quem é que está entendendo, gente? Então, muitas vezes não é falta de esforço, você só está no lugar errado. Você só está focado na demanda errada. Nós temos que perceber isso. Não é apenas crescer, mas é a velocidade do crescimento. Não é para você dar passos de formiguinha em algumas estações. Em outras estações é aceleração. Quem aqui quer acelerar em nome de Jesus? De repente você tem que fazer é mudar o lugar que você está. É ter algum movimento, é ouvir a Deus, para que você possa fluir, porque coisas maiores acontecem quando estamos nos lugares que Deus escolheu. Eu lembro como se fosse ontem, em 2017, quando nós recebemos o convite para vir para a Vitória. E o que eu ouvi de pelo menos umas 20 pessoas foi: ô Bruno, vai para lá, cidade rica, bonita, organizada, o clima é que nem no Rio, tem calor, tem frio, a 1 hora de deslocamento, é tranquilo, sabe? Lá já tem até prédio alugado de igreja, já tem gente lá, vai para lá, a coisa é boa. Sabe qual foi a minha resposta? Gente, muito bom, mas deixa eu ouvir o que Deus quer dizer.
Porque lugar bom não é o lugar que tudo está acontecendo. Lugar bom é o lugar em que a bênção de Deus está sobre a minha vida. É ali. Tem gente que prospera no deserto, porque não é o deserto, é a bênção do Senhor dizendo, é tempo de deserto para você. E você vai prosperar aqui. E muitas pessoas querem ir para o lugar dos mananciais, mas talvez na estação da tua vida seja a estação do deserto. Mas até no deserto o Senhor provê para você. O tempo inteiro. Porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. É o que a palavra diz. É o que Deus quiser. Não é o lugar bom que me faz prosperar, mas é a bênção de Deus. Queridos, mais do que decisões estratégicas, precisamos tomar decisões espirituais. Precisamos ter a aprovação de Deus. Eu lembro do relato de Ruth, por exemplo. Só porque ela seguiu o conselho da sua sogra de estar ali nos campos de Boaz, mesmo naquele cenário complicado que ela estava vivendo, só porque ela obedeceu, estava no lugar certo, ela encontrou um redentor, alguém que cuidou dela, que abençoou ela, que ressignificou a história dela. Inclusive Ruth entrou na linhagem de Jesus. Sabe por quê? Porque ela estava no lugar que Deus escolheu. Só porque ela estava ali. Foi Deus que escolheu e ela obedeceu. Os discípulos de Jesus, que eu citei no domingo passado, que receberam a plenitude do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, sabe por que aconteceu? Porque Jesus em Atos 1 disse, fiquem aqui, não saiam daqui enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês, fiquem aqui. Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram. E porque eles estavam em Jerusalém, em obediência a Deus, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, e esses homens se tornaram homens que alvoroçaram o mundo. Sabe por quê? Porque estavam no lugar que Deus escolheu. São tantos exemplos, tantas realidades. Tem coisa que só vai acontecer em determinados lugares. Por isso eu te pergunto, em cada área da sua vida, você está no lugar que Deus determinou? Você está? Segundo, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando nos submetemos à agenda do Espírito Santo. Vamos ler os versos 13 a 15, por favor? Dizem assim: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. O que o texto conta aqui? Paulo, Silas e todos os companheiros daquela caravana missionária chegaram ali em Filipos e foram procurar um lugar de oração. E eles foram para a beira de um rio. E quando eles chegaram ali, eles encontraram algumas mulheres. E quando eles encontraram algumas mulheres, ao invés de orar, eles foram conversar com essas mulheres. E Deus começou a mostrar a eles que já estava trabalhando no coração de uma daquelas mulheres, que era Lídia, vendedora de tecido de púrpura. E porque Paulo se submeteu à agenda do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Lídia se converteu. Eles foram e pregaram para os familiares de Lídia. A família inteira se converteu. Sabe por quê? Porque Paulo, na agenda dele, pensou que era dia de oração, mas na agenda do Espírito Santo era dia de salvação. Ele não ficou assim, ó, vem cá, tem uma reunião de oração aqui, 2 horas de reunião, depois a gente conversa com vocês. Não, o Espírito Santo apontou, eu estou trabalhando na vida dela. Eu já abri o coração dela para receber a palavra. Vai e prega, fala com ela. Inclusive o texto diz que ela era uma mulher temente a Deus, ou seja, religiosa ela já era. Mas ela não tinha sido visitada pelo Espírito Santo, não tinha ainda vivido uma conversão genuína, poderosa.
E isso aconteceu porque Paulo se submeteu à agenda do Espírito Santo. E por causa disso, uma família inteira se converteu. A primeira conversão na Europa aconteceu nesse momento. A primeira conversão citada na palavra. Ele pensou que era na Ásia e que seria oração, mas era na Europa e seria salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, nós precisamos nos unir ao que Deus já está fazendo. Eu não sei se você já leu esse livro, mas é um livro muito bom para você ler. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E esse livro nos ensina uma coisa muito importante. Ele responde à pergunta de $1 milhão. Que pergunta é essa? Qual é a vontade de Deus? E ele diz que ao invés de nós perguntarmos qual é a vontade de Deus, a nossa pergunta deve ser: Deus, aonde que o Senhor está agindo para que eu possa me unir ao Senhor? Para que eu possa participar. Era o que estava acontecendo na vida de Lídia. O Espírito Santo já estava agindo sobre ela. Então, Paulo, sensível à direção dele, chegou apenas para colocar a bola para dentro, irmão. Porque o terreno estava preparado. Era só fazer o gol. Sabe por que é importante dizer isso? Porque às vezes nós estamos até mesmo pregando para as pessoas erradas. Como assim, pastor? Você está o ano inteiro pregando para a pessoa, tentando levá-la a conhecer o Evangelho, a se apaixonar por Cristo, e não está acontecendo. E às vezes Deus está trabalhando em outra pessoa que você não percebeu ainda. Você quer batizar alguém dia 30 de novembro? Faz uma pergunta para Deus: quem do meu convívio que o Senhor já está agindo sobre a vida? Para que eu possa me unir e lançar semente e ganhar essa vida para Jesus. Se você fizer isso, eu creio que algumas pessoas aqui vão batizar pessoas que nem imaginam o dia 30 de novembro nessa igreja. Eu creio nisso. Quem crê aqui, gente? Eu creio. É assim. Onde é que o Senhor está agindo? O que é que o Senhor já está fazendo? Deixa eu me unir ao Senhor. É assim. Na agenda do Espírito Santo daquele dia, a pregação não era na Ásia, era na Europa. Não era dia de oração, mas era dia de salvação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alguém que tem se submetido à agenda do Espírito Santo ou você tem resistido a ela? Você é alguém que está permitindo que Deus faça o que quiser na sua vida, do jeito que quiser, no tempo que quiser, ou você tem resistido dizendo: olha, nessa área aqui eu até entrego para o Senhor, mas nessa área deixa que eu faço, vai ser do meu jeito, sabe, aqui eu que vou administrar, eu que vou conduzir. É uma pergunta que eu faço a você. E sabe, a verdade é que nós temos muita dificuldade de lidar com a quebra do nosso planejamento. Quando o nosso planejamento é alterado, é ruim demais, sim ou não? Eu sou alguém que sempre tive muita dificuldade com isso, de ter o meu planejamento quebrado. Não, ia ser assim, ia ser desse jeito. Até que eu casei, tive 2 filhas, e aí eu entendi que muita coisa não vai ser do jeito que a gente espera. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, entendendo que eu tenho que estar submisso à agenda de Deus. As coisas não vão ser sempre do nosso jeito. Você quer alguns exemplos? Deus alterou o planejamento de Jonas. Jonas não queria ir para Nínive pregar para os assírios. Ele não queria estar com aquele povo ruim, perverso, complicado. Na agenda de Jonas tinha um outro destino. Eu vou para Tarsis. De repente era um tempo de férias, de descanso, ia fazer negócio. Mas Deus disse: eu quero que você vá. Ele disse: eu não quero, mas você vai, Jonas. Você vai. Ele não tinha noção do que Deus estava preparando para ele. Sabe o que aconteceu? Ele chega contra a vontade dele, lá no território dos ninivitas. Ele prega o evangelho. E não é uma vida, 2 vidas que se rendem. A cidade inteira, 120 mil pessoas se rendem a Deus através da pregação dele. Você conhece alguém que ganhou uma cidade inteira para Jesus? 120 mil pessoas. Jonas, sabe por que ele tem esse testemunho? Porque chegou uma hora que ele decidiu se submeter à agenda do Espírito Santo. E quem se submete à agenda do Espírito Santo vive coisas que nem imaginou viver. Talvez ele pensou que era Tarsis, um tempo de descanso, mas era Nínive, um verdadeiro avivamento através da vida dele. Será que nós estamos entendendo isso? Você quer um outro exemplo? José e Maria estavam se guardando por casamento, estava tudo certo. Eles acharam: nós vamos casar com a nossa reputação assim intacta. A gente se guardou,
a gente fez as coisas do jeito que tem que fazer, vamos casar e tudo certo. De repente, sabe o que acontece? Maria engravida. E o burburinho deve ter começado, né? Sabe como é que é, né? Naquela época, hoje não tem isso não, hoje o pessoal não fala da vida dos outros não. Fala não. E começou o burburinho, e aí, segurou a onda não, né? Tá complicado. Posso falar a verdade? Até hoje, tem gente que não acredita que eles seguraram a onda antes do casamento. Pastor, por que o planejamento deles foi quebrado e o nosso também já foi ou será, e nós temos que aceitar isso? Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que a gente quer, é sobre o que Ele quer. Não é sobre a reputação de José e Maria, é sobre o propósito cumprido através da gestação que ela gerou. E nós precisamos entender que não é sobre a gente. E é difícil da gente entender porque nós achamos que a vida é sobre a gente. É sobre o que a gente planejou, é sobre o que a gente deseja, é sobre o que a gente acha que é legal, é sobre o que a gente está sentindo que é melhor, mas não é. É sobre o que Ele quer, e o que Ele quer é melhor, é maior. Os planos deles não são como os nossos, são maiores. Os pensamentos deles não são como os nossos, mas são mais altos. E eles são pensamentos de paz, de prosperidade, de crescimento. E isso acontece na vida de quem se submete à agenda do Espírito Santo. É assim que acontece. E nós precisamos aprender sobre isso. O que mais importa é que a vontade de Deus seja estabelecida. Não é sobre a nossa vontade. Se você não se incomodar, vira para o teu irmão e fala assim: não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus quer. Com todo carinho e amor eu falo para você. É assim. E nós precisamos entender. Irmãos, vou voltar ao nosso testemunho. Vou contar outra parte. Nós fomos casar. E assim, quando você casa, você tem dificuldade para começar. Tem gente que quer casar morando na cobertura, triplex, né? Com 2 carros, um para o marido, um para a esposa. Né? E se esperar isso aí, você vai casar sabe quando? Nunca, irmão. Nunca. Vai casar nunca. Nós queríamos uma realidade para começar. Irmão, Deus nos deu um apartamento que eu falei assim, gente, eu esperava terminar a vida com um apartamento desse. Começar? Que isso? Alugamos lá no Rio de Janeiro, com opção de compra, já planejando comprar. Tudo certo. 7 meses Deus fala, entrega o apartamento e vai para Vitória. Deixa eu dar um detalhe, gastamos uma fortuna na reforma, irmão. A fortuna, sabe assim, deixamos do jeito que a gente queria. Só faltou o escudo do Fluminense que eu não tinha colocado ainda. Para ser uma glória naquele lugar assim. Uma glória só. Misericórdia. Só faltou isso. Irmão, estava lindo demais. Estava lindo demais. Aí Deus fala, devolve o apartamento, que vocês vão para Vitória agora. Deus falou, não aproveitou os 7 meses não? Deu nem tempo, trabalha que nem condenado. Deu nem tempo. Se a gente ficasse naquela que às vezes rotineiro a gente ficar, nossa, mas estava tudo preparado, estou aqui na minha casa, eu preparei tudo, estou com a minha família, está tudo certo, não foi isso que eu planejei para agora. Se nós estivéssemos vivendo isso, talvez até estivéssemos naquele apartamento, mas não estivéssemos hoje pastoreando a igreja mais linda do estado do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Sabe, querido, a verdade é que muitas vezes nós temos uma visão de coisas menores, enquanto Deus quer nos redirecionar para viver coisas muito maiores. Um dia nós vamos morar num apartamento melhor do que aquele. Vai acontecer. Não, amor? Amém, recebe, né? Vai acontecer. Mas é tudo no tempo certo. E nós temos que entender isso. Definir como Deus fará as coisas nas suas vidas. Sabe, tem que ser desse jeito. Irmãos, coisas maiores acontecem quando nos submetemos à agenda do Espírito Santo. Mas posso te falar uma coisa que vai assim tranquilizar o seu coração? Nem sempre quando Deus altera o nosso planejamento, significa que aquilo que nós desejamos não irá se cumprir em algum momento. Eu queria que você entendesse isso. Na verdade, em alguns casos, só não vai se cumprir naquele momento. Por exemplo, onde que Paulo estava no capítulo 19 de Atos, 3 capítulos depois? Aonde? Na província da Ásia, pregando o Evangelho.
E queridos, não foi qualquer coisa que aconteceu ali. Olha o que diz Atos 19:10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Eu fico pensando aqui, se quando Deus impediu Paulo de entrar na província da Ásia, ele tivesse dito assim: mas está errado, mas eu tenho que entrar, as pessoas precisam do evangelho, é agora, eu estou aqui, por que eu não posso entrar? Por que Deus não permite? É agora, eu vou perder tempo. Se eu só vier aqui depois, o que vai acontecer nesse continente? O que vai acontecer? Ele poderia, tem que ser agora, mas eu tenho que mudar de casa agora, mas eu tenho que comprar esse carro agora, mas eu tenho que ter esse resultado do meu ministério agora, mas eu tenho que casar agora, tem que ser agora, tem que ser. Ele poderia ter feito isso, mas porque ele não fez, o que se cumpriu 3 capítulos depois, ele talvez nunca tenha imaginado viver. Não é que algumas pessoas ouviram sobre o evangelho na província da Ásia. O texto diz que lá em Éfeso, na principal cidade da província da Ásia Menor, todos os judeus e gregos, todos os habitantes da cidade ouviram o evangelho da boca de Paulo, irmão. Todos. Um avivamento aconteceu naquela cidade, algo impressionante. Depois você lê Atos 19, pessoas totalmente aprisionadas ao ocultismo, se arrependendo das suas obras ocultas e se rendendo ao evangelho, um verdadeiro avivamento, algo impressionante. Querido, o fruto da espera de Paulo foi um avivamento na Ásia. E o fruto da tua espera pode provocar coisas tão grandiosas que você nem imagina viver. Quando você se submete ao que o Senhor está dizendo. Deus não atrasou o ministério de Paulo ou a salvação da província da Ásia. Ele apenas posicionou as circunstâncias e as pessoas para o tempo certo, e tudo que deveria acontecer, aconteceu. Entenda mais um princípio: o não temporário de Deus não é uma rejeição, mas é uma preparação para um sim no tempo certo. Nós não podemos achar que nós temos o melhor planejamento para tudo na nossa vida. Não podemos achar isso. Alguém me ajuda no teclado aqui, por favor. Nós não podemos achar que é assim. Nós precisamos ter atenção. Nós precisamos perceber que talvez Deus queira fazer algo diferente na nossa vida. Tem gente brigando com Deus porque a porta ainda não se abriu. Muitas vezes a nossa atitude é como a atitude de Marta e Maria, que chegaram diante de Jesus. Lázaro tinha morrido e disseram assim: se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Sabe por quê? Na mente humana pequena dela, Jesus era poderoso para curar. Ela não sabia ainda que ele também era poderoso para ressuscitar. Então Jesus responde dizendo: ô mulher, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele chega na porta do túmulo e fala: pode rolar a pedra. Lázaro, vem para fora. Ele ressuscita na hora. Às vezes você está dizendo: Deus, já era para ter acontecido. Já era, já passou do ponto, eu não vou conseguir. E Deus está te dizendo assim: você não entendeu ainda, porque na sua mente você pensa que eu tenho poder apenas para curar. Mas eu queria te lembrar que eu tenho poder para ressuscitar. Eu posso mudar qualquer realidade do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Alguém recebe essa declaração aqui, irmão? Você não celebra o Senhor por isso não, irmão? Ele pode liberar, Ele pode mudar. Ele é um Deus poderoso. Ele ressuscita mortos. Ele faz coxo andar. Esse é o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus quiser, Ele vira a sua estação e acelera, irmão. É assim. Em 6 dias Ele criou o mundo. Faltam aí mais ou menos uns 40 e poucos dias para terminar esse ano. O que Ele não pode fazer em 40 e poucos dias, irmão? Você precisa entender isso. Esse é o nosso Deus. Quando seguimos o tempo de Deus, o impacto é muito maior do que poderíamos imaginar. Sabe o que aconteceu ali? Com a conversão de Lídia, sua família, e outros que se renderam, uma igreja poderosa foi fundada naquela cidade, a igreja dos Filipenses. Uma igreja crucial na pregação do evangelho naquele continente. Deus não estava atrasando Paulo.
Ele só estava preparando as circunstâncias e as pessoas para aquilo que ele haveria de fazer. Mas, em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que coisas maiores acontecem quando somos capazes de discernir o mundo espiritual. Você pode ler comigo os versos 16 a 18? Que dizem assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Irmãos, coisas maiores acontecem quando nós somos capazes de discernir o mundo espiritual. O texto conta que agora Paulo e os seus companheiros daquela viagem estavam mais uma vez indo para um lugar de oração. E no meio do caminho o que acontece é que havia uma mulher escrava possuída por um espírito que predizia o futuro. E quando aquela mulher viu esses homens, ela começou a gritar e dizer: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, eles são verdadeiros, são homens de Deus mesmo, eles são de verdade. Querido, quem é que estava falando? Era Deus? Era Satanás. E naquele momento, Paulo tinha que discernir: é Deus falando ou é Satanás querendo me confundir? O texto conta que Paulo teve discernimento espiritual. O que é discernir? Discernir é estabelecer a diferença. E discernimento espiritual é estabelecer a diferença entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é discernimento espiritual. Uma das potencialidades, das capacidades mais importantes para nós termos é a capacidade de discernir as coisas espiritualmente, de saber o que é de Deus e o que não é. E naquele momento, Paulo discerniu, ele estabeleceu a diferença. Querido, entenda uma coisa: tem coisa que parece ser de Deus, mas não é. E tem coisa que parece ser do diabo e também não é. E nós precisamos discernir. E eu sei que Satanás se opõe a tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Se Deus está prometendo coisas maiores, Satanás quer te aprisionar numa vida menor. Mas você precisa entender uma coisa: Satanás não vai usar estratégias que revelem a identidade dele. Tem muita gente que acha que Satanás vai chegar como um homem, um ser vermelho, com uma capa preta, com um tridente, que vai falar numa voz que assusta, que parece filme de terror. Muita gente pensa que é assim, mas se for assim, você vai saber que é ele. Se aquela mulher possuída por um espírito maligno amaldiçoasse Paulo e Silas, pegasse uma faca e atacasse eles, eles saberiam que era Satanás, mas Satanás então decidiu, sabe fazer o quê? Falar a verdade, elogiar eles, para tentar distraí-los, para tentar confundi-los, e também confundir a multidão que assistiu o que estava acontecendo. Posso te falar uma coisa? Quando Satanás falhar em te perseguir, ele vai tentar te promover. Quando ele falhar em resistir a você, ele vai tentar elevar você. Ele oferece oportunidades, presentes, honra, possibilidades que dentro do propósito de Deus parece que você nunca vai ter. Ele trabalha dessa forma. Eu estou desvendando aqui a forma, os estratagemas de Satanás. É assim que ele faz. Sabe, ao invés de você se comprometer devidamente com Cristo e com a igreja, ele apresenta a você grupos, locais, gente boa, grupo de amigos. A gente vai se reunir aqui e nós vamos realizar boas obras. E assim, não tem problema você vir aqui na igreja não, está tudo certo, não atrapalha a tua fé não. E ele vai te oportunizando, e ele vai dando tapinha nas costas, e ele vai te favorecendo no sentido natural da palavra. E tem muito filho de Deus achando que as portas que estão sendo abertas por Deus, mas na verdade é o diabo que está te levando. É o diabo.
É muito sério isso, e nós temos que prestar atenção nisso, porque o nosso Deus abre, mas também fecha portas, assim como Satanás também é poderoso para abrir e fechar portas. Sabe qual é o slogan do inferno? É distrair para destruir. Então ele nos distrai para então destruir, ele nos engana. Inclusive a Bíblia já fala sobre isso em 2 Coríntios 11:14. Olha o que Paulo diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmão, tem coisa que parece que é de Deus, mas não é. Toma cuidado com as oportunidades que você está recebendo. Toma cuidado com as honrarias que você está recebendo. Toma cuidado com os elogios que você está recebendo. Tome muito cuidado com as portas que estão se abrindo, porque Satanás pode tentar te confundir. Afinal, quem é que não gosta de um elogio? Quem é que não deseja ver uma porta aberta? Isso é muito sério. A perseguição, a crítica, o ataque, muitas vezes parece que nós temos clareza que é de Satanás, mas o elogio infla o nosso ego. Entenda uma coisa: nem tudo que parece bom ou certo vem de Deus. Eu vou repetir: nem tudo que parece bom ou certo vem de Deus. Preste atenção nisso. Tem alguém me ouvindo aí, gente? Tem oportunidade de ouro que quem via é o diabo. E eu queria que você entendesse isso. Mas Paulo discerniu espiritualmente e percebeu que na verdade era uma mulher possuída por um espírito maligno. Então, com autoridade, ele diz: em nome de Jesus Cristo, saia, eu ordeno que saia. E aquela mulher foi liberta na hora. Pastor, por que Paulo esperou tanto? O texto diz que ela fez isso por muitos dias. Eu não sei, mas nem sempre é fácil discernir, irmão. Nem sempre é fácil. E nós precisamos mesmo da direção do Senhor. E aí, quando Paulo expulsou o demônio se revelou. Porque quando você não faz o que ele quer, ele se revela. E o texto conta que os senhores daquela escrava ficaram tão irritados com Paulo, porque a fonte de lucro deles havia sido tirada. E sabe o que eles fizeram? Eles agarraram Paulo e Silas, e eles arrastaram eles pela cidade até a praça pública, e os lançaram diante dos magistrados, e começaram a inventar, a blasfemar e dizer: olha, eles estão perturbando a ordem dessa cidade. E sabe qual é a verdade? Eles tinham razão, porque a ordem que estava estabelecida naquela cidade era a ordem do maligno, mas através de Paulo, a ordem do maligno estava sendo quebrado, e a ordem do céu estava sendo estabelecida sobre aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Era o que estava acontecendo, irmão. E os magistrados dizem: ah é? Pode açoitar, rasga as roupas e lança na cadeia. Eles açoitaram Paulo e Silas, rasgaram as roupas, humilharam eles e os lançaram na cadeia. Então eu chego no último ponto, que nos ensina que coisas maiores acontecem quando continuamos a adorar em qualquer circunstância. Eu quero ler com você a partir do verso 25 agora. Você pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido
em Deus. Meu Deus, queridos. Depois de todo esse processo, posso te lembrar o processo? Paulo e Silas queriam pregar na província da Ásia. O Espírito Santo os impediu de entrar. Eles fizeram um contorno e tentaram entrar pela região da Bitínia, e o Espírito de Jesus os impediu novamente. Eles então permaneceram, e à noite tiveram uma visão, e nessa visão um homem os mandou ir à Macedônia. Eles, de forma obediente a Deus, não entraram na Ásia e seguiram para a Macedônia. Quando chegaram lá, à beira do rio, encontraram uma mulher religiosa, pregaram o evangelho para ela. Aquela mulher se converteu, levou eles para casa, eles pregaram o evangelho para a família dela, a família inteira se converteu e se batizou, porque, irmão, quando a gente se converte, a gente se batiza. Não tem esse negócio de depois eu me batizo, não tem esse negócio de eu vou mudar as coisas da minha vida, depois eu me batizo. Não, se eu me converti, se eu assumir um compromisso com Deus, eu me batizo. E foi o que aconteceu, na hora, foram batizados. Ele então saiu da casa dela e foram procurar um lugar de oração. E o texto conta que no caminho eles encontraram uma mulher possessa por um espírito que predizia o futuro. E eles, com discernimento espiritual, libertaram aquela mulher. E como resultado de obedecerem a Deus, eles foram arrastados pela cidade, tiveram as suas roupas arrancadas, foram açoitados e foram lançados na cadeia. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: eles não foram lançados no primeiro andar da cadeia, mas eles foram lançados no cárcere inferior, num lugar de podridão, de sujeira, de dejetos, uma coisa assustadora. E o carcereiro, como diz o texto, prendeu os seus pés nos troncos. E agora eles estão ali, humilhados pelo homem, envergonhados, sofrendo dores, uma coisa assustadora. E o texto diz que à meia-noite eles fizeram o quê? Eles rasgaram a Bíblia. Eles ligaram para o pastor e disseram: ô pastor, a pressão está muito grande, vou fechar a célula. Eles disseram: olha, minha semana foi muito difícil, foi complicada, eu tive muita notícia ruim, então não vou à igreja hoje não, domingo que vem eu vou, sábado eu não vou à célula. Eles amaldiçoaram a Deus. Eles disseram: Deus, por que se a gente está te obedecendo? Por que se nós estamos andando retamente? Por quê? Foi isso que eles fizeram, irmãos. Sabe o que o texto diz? Que à meia-noite, no cárcere inferior, com os pés presos ao tronco, eles oravam e adoravam ao Senhor, e cantavam hinos de adoração a Ele, porque os pés estavam presos, mas as bocas estavam livres. Eles adoraram, eles celebraram, e eles disseram: Deus, nós chamamos, nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos que o Senhor está no controle sobre todas as coisas. Se estamos te obedecendo e estamos presos, é porque é isso que tem que acontecer. O Senhor não perdeu o controle, nós perdemos, mas o Senhor não perdeu. O Senhor continua absoluto no controle de todas as coisas, e todas elas cooperam para o nosso bem. Eles adoraram. Sabe por quê, irmão? Porque a adoração não depende do que acontece do lado de fora, depende de quem eu sou do lado de dentro. Eu sou um adorador no dia bom, no dia mau. Eu sou um adorador quando a porta abre, quando a porta fecha. Eu continuo adorando. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é e pelo que Ele já fez. Ele já disse que em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Há moradas eternas preparadas para mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. O meu Deus não perdeu o controle. Ele é o Senhor da história. Ele é o Deus de toda a glória. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu, irmão. Eles adoraram. E sabe o que acontece quando você adora? Os céus respondem à sua adoração. Tem gente que está esperando resposta do céu, mas sabe por que a resposta não vem? Porque o céu não responde à murmuração. O céu responde à adoração, irmão. Quando você começar a adorar, o céu vai começar a te responder. E sabe o que acontece? Um abalo sísmico naquela cadeia. Um terremoto poderoso começa. O texto conta que, por causa daquele terremoto, as portas se abrem, os alicerces da prisão são abalados, as correntes se rompem.
De todos, de todos. Tinha gente que nem crê em Jesus. Irmão, quando você tem compromisso com Deus, quando você é adorador, tem gente que nem crê em Jesus, mas só porque está perto de você é abençoado, irmão. Só por causa disso é abençoado. Como é bom ser amigo de crente. Como é bom, irmão. É benção demais. Aconteceu isso. E aí, o carcereiro que estava dormindo, como é que dorme com um terremoto daquele, irmão? Ele acorda e entra em desespero. E ele pensa, as portas estão abertas, as correntes se soltaram, todo mundo fugiu, vão me matar, já era, então eu vou resolver logo. Ele desembanha a espada, ele vai se matar, até que Paulo veio e diz, ei, faz isso não. E ele olha assim, ué, vocês estão aí? Aí ele, claro, ninguém vai embora enquanto o culto não termina não, fica tranquilo, enquanto não tiver a bênção no final do pastor, ninguém vai embora não, o culto não acabou, vamos embora por quê? Inclusive, vamos adorar com a gente aí, vamos embora. Irmão, impressionante. E aí sabe o que o carcereiro faz? Você leu no texto, trêmulo, desesperado com o que estava acontecendo, sabe o que ele faz? Ele que leva Paulo e Silas para fora da prisão. O cara que prendeu eles pelos pés no tronco é o mesmo cara que levou eles até a porta de saída da prisão, irmão. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender. Quando Deus decide fazer, até o inferno tem que obedecer, irmão. O inferno que celebrou a tua vergonha vai estar na primeira fileira para celebrar a honra do Senhor sobre a sua vida, irmão. É assim. Sabe o que ele faz? Aqui. Como é que eu faço para ter isso que vocês têm? Como é que eu faço para ser salvo? Para viver isso que vocês estão vivendo? Aí Paulo diz, é simples. Ele falou, você tem que fazer um curso de 6 meses de teologia profunda. E depois que você souber de cor cada versículo da Bíblia, tiver mudado tudo na sua vida, depois que você não cometer mais nenhum pecado, aí você pode crer, se batizar e ser salvo. Foi isso que ele falou? Sabe o que ele falou? Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Quando? Daqui a 6 meses, quando você for um crente melhor? Não, agora. E ele disse, então eu creio, tá bom, a gente está com fome, faz uma janta para a gente na tua casa. E eles chegam lá. Ele chega e fala que ele já se rendeu, e vocês? A família inteira se converte naquela noite, é batizada, o nome do Senhor é glorificado. Eles viveram coisas maiores, sabe por quê? Porque eles estavam no lugar que Deus determinou. A adoração transforma a prisão em altar, irmão. A adoração transforma o sofrimento em salvação. Você não precisa de um ambiente melhor, você precisa de uma postura melhor. No lugar que você está, seja prisão, seja palácio, se você é adorador, a glória de Deus está nesse lugar, a presença de Deus se manifesta. Para de pedir para Deus mudar o cenário, pede para Ele mudar você, pede para Ele mudar o teu coração. Se você é um adorador, se você não depende de portas abertas para adorar, se você não depende de um louvor bonito para adorar, se você adora em espírito e em verdade, a verdade é Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Eu adoro em espírito, porque Ele é espírito. O único ponto de contato que eu preciso não é a banda, não é a pregação, não é a cadeira acolchoada, mas é Jesus. Ele é o mediador, Ele me torna um adorador. Tem algum adorador nessa noite aqui? Você pode celebrar Ele, você pode adorar Ele, você pode glorificar Ele, você pode celebrar a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Há adoração nesse lugar. Senhor, responda essa adoração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Existem muitas pessoas aqui que precisam começar uma nova etapa de fé. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa hoje, talvez, retomar uma aliança que se perdeu ao longo da tua caminhada. Eu não sei, mas todo mundo pode sair daqui tendo a certeza de que está no lugar que Deus disse para estar. Todos podem. Como? Vai ter que fazer um curso de 6 meses? Não. Você vai fazer a mesma oração simples que o carcereiro fez. E dessa forma, você alinha a tua vida com Deus e começa uma nova trajetória. E nessa trajetória, eu não sei se é Ásia, se é Europa, se é África, se é nas Américas. O que eu sei é que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. E aonde você estiver, você vai prosperar. Onde você tocar, as coisas vão acontecer.
porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida.